Mais uma vez, boa noite, e dessa vez também graça e paz a todos. É um privilégio termos essa oportunidade para aprender da palavra de Deus como forma de culto a Ele, visto que precisamos entender e viver o que Deus nos ensina para representá-lo bem e testemunhar a todos o que Ele tem feito em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Nessa jornada de estudos em 1 Coríntios, nós chegamos num capítulo, ou num dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, que fala de amor. Vai ganhar, que nem eu falei hoje de manhã, vai ganhar ponto quem falar amor. Tá bom. Você já deve ter percebido que tem muitas pessoas que gostam de usar o conteúdo de 1 Coríntios 13 em convites de casamento. Talvez já devem ter escutado ou até mesmo visto histórias de pessoas que tentaram conquistar a atenção de suas paixões, declamando boa parte desse capítulo da Bíblia. 1 Coríntios 13 é tão famoso que foi até parar na caneta e na boca de um dos compositores que marcaram a história da música nacional. Renato Russo compôs a canção Monte Carlo, que começa da mesma forma que 1 Coríntios capítulo 13. Não é Monte Carlo, né? É Monte o quê? Obrigado. Então vocês vão cantar comigo agora. Como é que é? Ainda que... Mas começa, é isso mesmo, gente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, e aí ele diz, sem amor eu nada seria. Só o amor. Isso aí, né? 1 Coríntios 13, além de ser um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, é possivelmente o capítulo mais sublime dessa carta de Paulo. É como se esse capítulo, um belo poema do apóstolo Paulo, representasse ou apresentasse a grande solução aos diversos desafios que a igreja de Corinto enfrentava, em especial o problema da divisão. Que no capítulo 12 vimos na atitude de irmãos que acreditavam que seus dons e, consequentemente, eles mesmos eram insignificantes. Esse problema de divisão também era visto na postura de irmãos orgulhosos, que acreditavam que tinham dons superiores ao ponto de tratar com desprezo os outros irmãos. Ou seja, porque eles entendiam mal e coletivamente experimentavam mal os dons que recebiam de Deus em prol da igreja, a diversidade que tinham e que era vinda de Deus, era visto como uma divisão, ela se tornava patente, evidente, explícita. E é com esse contexto que Paulo escreve 1 Coríntios 13. Aos coríntios não faltavam dons, faltava amor. A diversidade de dons é um projeto de Deus para equipar a igreja, e não um motivo para orgulho, para desprezo, para divisão. Antes de continuar, eu quero ler com vocês todo o capítulo 13 e depois disso eu quero pedir para Deus para que Ele nos ajude a entender e a viver o amor que Ele nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13. No versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado por este texto, obrigado, Pai, por nos ensinar. Mas eu te peço para que ilumine a nossa alma, nossa mente, o nosso coração, para receber bem essa palavra, Pai. Afinal de contas, o contexto sobre o qual Paulo escreveu é tão importante quanto o conteúdo do amor. Nos ajude a entender isso. Em nome de Jesus, amém. Esse, de certa forma, não é um capítulo assim muito difícil de entender, mas o que geralmente nos esquecemos ao interpretá-lo é o contexto de 1 Coríntios 13. E é por isso que ele é tão usado em convites de casamento. É por essa mesma razão, para dar um exemplo aqui, que Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, também é tão usado em convites de casamento, que diz assim: aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Vocês já viram isso num contexto de casamento? E por que essas belas palavras não fazem sentido num convite de casamento? Por causa do contexto. Elas são as palavras de uma nora viúva para sua sogra igualmente viúva. O contexto é muito importante para interpretarmos corretamente o texto bíblico e, consequentemente, aplicarmos corretamente o texto bíblico para nós. Hoje, cerca de 2000 anos depois de quando essa carta do apóstolo Paulo foi escrita. E quando lemos os 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 13, com atenção ao contexto, nós percebemos que Paulo está usando um recurso retórico muito utilizado na época, a hipérbole. E para quem não se lembra, hipérbole é uma figura de linguagem de exagero. Por exemplo, João morreu de rir. Isso não significa que ele literalmente morreu, mas que ele riu muito. E a Bíblia está cheia dessas figuras de linguagem, muitas delas são hipérboles. Então olhem de novo o começo do nosso trecho de hoje. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Nesses 3 versículos, Paulo está pensando em ações exageradas para fazer a sua argumentação. Que qualquer coisa grandiosa feita sem amor não tem valor da perspectiva divina. As ações aqui são todas muito difíceis de acontecer ou até impossíveis de acontecer na vida comum, na vida real. Por exemplo, no versículo 2, quem é que sabe todos os mistérios do mundo? Quem é que tem todo o conhecimento do mundo? Quem é que tem uma fé capaz de mover montanhas? Então percebam, são exageros e, como eu disse, impossíveis de acontecer ou muito difíceis de acontecer. Jesus ensinou que uma fé do tamanho do grão de mostarda seria suficiente para dizer a uma montanha se mudar de lugar. E eu só coloco isso na categoria de possível, porque Jesus disse que era possível. No entanto, não há um registro sequer na história de alguém que tenha feito isso. E ainda que alguém tivesse feito, sem amor, o texto diz, nada serei. No versículo 3, os gestos mais extremos de generosidade não valem nada sem amor. Você pode dar tudo que tem aos pobres, você pode dar a sua vida por outra pessoa, sem amor, seu sacrifício nada
valerá, diz o texto. E no próprio versículo 1 tem algo bem curioso, porque ele fala da língua dos homens e dos anjos. As diferentes línguas dos homens só existem por causa de Babel. No livro de Gênesis, nós lemos que Deus confundiu as línguas dos homens para que eles se colocassem no lugar deles. A Bíblia não fala de Deus confundindo as línguas dos anjos, como se houvesse muitas línguas angelicais. Mesmo assim, o texto diz línguas no plural. E isso sugere que Paulo está falando em termos hipotéticos, como ele também fala no versículo 2 e no versículo 3, mas não que anjos realmente tenham diversas línguas, ou mesmo que ele fosse capaz de falar nessas línguas. Saibam que todas as vezes que os anjos falaram na Bíblia, todas, era uma língua terrestre, existente, compreensível ao ser humano. E eu estou fazendo esse comentário porque um dos problemas que Paulo vem tratando, e ainda ele vai falar mais no capítulo 14, é justamente sobre a ênfase equivocada que os coríntios davam no dom de línguas. Não é coincidência que ele tenha falado logo de cara no capítulo 13. Mas o ponto dele nesse versículo, no versículo 1, é o mesmo do versículo 2 e do versículo 3. Sem amor, ele poderia falar todas as línguas do mundo e até mesmo as línguas dos anjos, se elas existissem, mas nada disso seria valoroso. O texto diz, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mas vocês sabem o que realmente isso quer dizer? É que, sem amor, o crente em Cristo regride ao nível do pagão. Esses instrumentos, eles eram usados nos cultos pagãos como os que eles próprios participavam antes de crerem no Evangelho, antes de crerem em Cristo como único e suficiente Salvador. Falar aqui como Paulo falou é trazer à memória o que eles eram antes. Paulo não está dizendo que o sino e o símbolo ou o prato são instrumentos do mal, não é isso. O problema não era o instrumento, o problema era o que ele representava na cabeça dos coríntios. O barulho vazio, o êxtase religioso sem conteúdo, a espiritualidade de fachada que eles praticavam nos templos pagãos antes de conhecerem a Cristo. E Paulo está dizendo, se você exerce qualquer dom, inclusive o de línguas, sem amor, você está soando exatamente assim, não como alguém que conhece o Deus vivo, mas como alguém que ainda está no templo de Dionísio fazendo barulho para os ídolos mudos. Ídolos mudos nos lembra de 1 Coríntios 12, capítulo 2. Paulo tinha escrito, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Os dons sem amor não são apenas inúteis, eles são um retrocesso. É como se toda a transformação que o Evangelho operou na vida deles não tivesse acontecido. Irmãos, por que é mesmo que Paulo está falando dessas coisas? Porque a forma como eles administravam os dons espirituais que receberam de Deus é mais uma manifestação do problema de divisão que eles tinham. E nós temos visto isso desde o começo dessa carta. No capítulo 1, Paulo mostra a igreja dividida em torno de líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo vai falar que essa é uma atitude carnal. O problema não era admirar um pregador, era colocar a lealdade a uma pessoa acima da unidade da igreja. No capítulo 5, ele apresenta um caso de imoralidade grave que nem os pagãos praticavam. E a igreja, o que ela fazia? Ela se orgulhava da sua tolerância, como alguém que dizia, aqui está tudo bem, nós somos uma igreja inclusiva. Isso é cumplicidade com o pecado. No capítulo 6, alguns irmãos levavam outros aos tribunais da cidade, de juízes incrédulos. Paulo chama isso de derrota completa. Não havia sabedoria e nem unidade para lidar com isso. Era a igreja se devorando.
Nos capítulos de 8 a 10, os que tinham mais conhecimento usavam a sua liberdade sem nenhuma consideração pelos irmãos mais novos, os mais fracos na fé. E Paulo ele é muito claro ao dizer que isso era um pecado contra Cristo. A liberdade desse jeito fere e divide. No capítulo 11, a ceia do Senhor virou palco para mostrar a desigualdade social. Os ricos chegavam mais cedo, comiam e bebiam quase tudo que tinham, ignoravam os mais pobres que chegavam depois e que não encontravam quase nada para comer naquele dia especial. A mesa do Senhor deveria ser algo exatamente oposto, onde todos nós somos iguais, todos carentes do perdão de Deus e todos alegres na esperança que temos nele. No capítulo 12, que foi o alvo das duas últimas mensagens em 1 Coríntios, os dons espirituais viraram motivo de moeda de orgulho e de comparação, ao invés de gratidão e de serviço. Os que tinham dons visíveis, dons públicos, eles se achavam demais. Os que trabalhavam nos bastidores, os que tinham dons que ficavam nos bastidores, eles se achavam inúteis. Essa era a igreja de Corinto. De novo, rica em dons, mas pobre em amor. E é por isso que Deus, por meio do apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 13, nenhum tipo de divisão pode existir na igreja. Se somos um corpo, precisamos viver como um corpo. Os dons espirituais deveriam nos fazer entender que cada um tem a sua parte nesse corpo, mas esses dons só funcionam quando estão num ambiente de amor. Então é por isso que Paulo vai descrever o que é amor. E ele começa dizendo que o amor é paciente. Isso significa que o amor suporta provocações, suporta ofensas, suporta decepções, sem explodir, sem guardar rancor. Paciência não é somente esperar sem reclamar, ela aguenta a retaliação. Se alguém te machuca, você não reage impulsivamente, com raiva, sem temperança. Pensem num pai cujo filho adolescente volta tarde para casa. E ele mente sobre onde estava e ainda responde com grosseria. Paciência não é o pai engolir e ficar em silêncio. Paciência é o pai, mesmo ferido, não explode, não humilha e não desiste de ensinar o filho. Isso é paciência. Mas Paulo também diz que o amor é bondoso. Enquanto a paciência é a manifestação do amor de forma passiva, a bondade é de forma ativa. Ela age em favor do outro. É o irmão que te ofendeu na semana passada e agora está passando por dificuldades. E a bondade te impede de guardar rancor, mas a bondade faz você fazer o quê? Pegar o telefone, ligar para ele e perguntar, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? Deus, ele é tanto paciente quanto bondoso. Na sua paciência, ele segura a vara. Na sua bondade, ele age com misericórdia. Em Cristo, é exatamente assim que nós somos tratados pelo nosso Pai Celestial. Ainda no versículo 4, Paulo diz que o amor não inveja. E agora ele vai dizer um monte de não, que o amor não é, o amor não faz. Em Corinto havia inveja dos dons dos outros, inveja das posições sociais. E a inveja, ela nasce quando o bem do outro me incomoda. Quando um colega da escola ou do trabalho recebe um reconhecimento que você sente que você era o merecedor desse reconhecimento. A inveja faz você desejar que esse que recebeu o reconhecimento, ele tropece, que ele se dê mal. O amor, pelo contrário, se alegra com a alegria dos amigos e dos colegas. O amor faz você ser o primeiro a dar um abraço de parabéns para esse seu amigo que recebeu o reconhecimento, porque a alegria dele também é a alegria sua. Daí, Paulo fala que o amor não se vangloria, não é orgulhoso. Não se vangloriar é um comportamento, é algo externo. Aquele que se vangloria é aquele que sempre dá um jeito de falar de si mesmo, sempre tem uma história melhor, que sempre quer estar na frente de tudo, pensa que tem ideias boas para tudo. O orgulho é a outra face dessa moeda,
é a atitude interna, é a pessoa inflada de si mesma, aquela que se acha. Ela acredita que sem ela nada funciona direito, as ideias dos outros sempre têm defeito. Quem ama de verdade não pode estar pensando em se gabar, em se exibir, em se amostrar. Agora no versículo 5, Paulo diz que o amor não maltrata e não procura seus interesses. Em Corinto havia mulheres que perturbavam a ordem do culto, havia ricos que humilhavam os pobres. E tudo isso tinha sua raiz em buscar os próprios interesses sem considerar o impacto nos outros. Irmãos, se somos um corpo, aquilo que os lábios fazem afeta todo o corpo. Por onde os pés decidem caminhar, afeta todo o corpo. Aquilo que os olhos decidem observar, afeta todo o corpo. As decisões que cada um de nós toma, seja solteiro, seja casado, com filhos ou sem filhos, atinge todo o corpo. O amor busca em primeiro lugar o interesse dos outros, o bem-estar dos outros. Ainda no versículo 5, Paulo diz que o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Uma pessoa que se irrita fácil, ela mostra quem é que está no trono do seu coração. Quando tudo atrapalha o seu plano, o seu ritmo, a sua expectativa, a sua, é você mesmo quem está no seu próprio coração, no trono do seu coração. E guardar rancor é contar toda vez que alguém te ofende e age em razão disso. Pô, é a quinta vez que o fulano não me dá bom dia, cansei, também não vou dar bom dia para ele mais. Isso é tão pesado que a pessoa rancorosa, ou para a pessoa rancorosa, que ela ignora todas as boas mudanças que a outra pessoa teve, inclusive ignora o perdão que um dia essa pessoa que errou pediu. Uma pessoa que ama, ela não remói o passado. Uma pessoa que ama, para ser sincero, ela também não esquece o passado, porque o amor não é se tornar ingênuo, mas também não é trazer as mesmas cartas para a mesa todas as vezes que ela se sentar para conversar. Agora no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A pessoa que ama não tem prazer quando alguém cai, quando um irmão peca, ou quando uma pessoa que te deseja mal tropeça. O amor, ele sempre está do lado do Evangelho, e por isso ele torce para a justiça, torce para a verdade, para a misericórdia, para o perdão. O amor torce pelo que é certo, conforme o certo que Deus nos ensina. Talvez você já tenha pensado ou falado, bem feito, para alguém que um dia te machucou e te prejudicou. Mas o amor, ele não sente satisfação na derrota dos outros. Ele sente pena, ele torce pela restauração. Agora no versículo 7, eu tinha dito, o amor não é ingênuo, mas ele também não finge que está tudo bem. O amor sofre. O amor também não desiste. Ele avalia o passado, confia em Deus, age no presente e aguarda os resultados. Aguarda com fé. O amor suporta porque ele confia na pessoa certa, num Deus que tem transformado cada um de nós, que tem buscado estar do seu lado. Eu já vi diversos casais em crise. Já vi diversas vezes um dos cônjuges querendo desistir mais rapidamente do que o outro. Mas eu também já vi casais crerem no amor que tudo suporta e que sente dor, esperando em Deus, não na sua própria força, para que o impossível se tornasse possível. Tudo isso parece muito bonito, né? E nos tempos de hoje, uma pergunta muito comum seria, mas e quando o amor acabar? Olha o que Paulo falou sobre isso. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará.
A resposta de Paulo, ela é explícita e é direta. O amor não acaba, ele dura para sempre. O amor agapé, esse que Paulo está descrevendo, é aquele que não depende de retorno, é aquele que não depende de afinidade, não depende de atração. Esse é o amor que nasce de uma decisão, de uma disposição, e é por isso que você tem controle sobre ele. Esse amor não é um sentimento, ele não é volátil, ele é volitivo, ou seja, você decide fazê-lo, você decide tê-lo. E por você ter controle, ele se torna uma solução viável. Eu diria, a melhor solução contra a divisão que acontecia na igreja de Corinto, e pode acontecer em qualquer igreja. Contra o orgulho, contra a inveja, contra a competição. E essas coisas acontecem dentro da igreja. Os coríntios não precisavam aprender melhores técnicas de relacionamento. Não era um coach que resolveria o problema deles. O que eles precisavam era viver com amor, no poder do Espírito Santo, a unidade que Deus deu para eles em Jesus Cristo. Meus irmãos, as profecias um dia desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, todos eles serão desnecessários. Mas o amor não. O amor, ele transcende esse momento das nossas vidas. Paulo escreve, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. O espelho naquela época não era como o espelho que nós temos hoje, era um pedaço de bronze que a pessoa via com bastante dificuldade. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo, ele usa essa imagem do cotidiano para explicar essa transcendência do amor. Quando ainda somos crianças, pensamos e falamos como criança. Isso é natural, é a fase. Se você é criança, você fala como criança. Mas quando nós crescemos, falar e pensar como criança já não cabe mais. Isso fica naturalmente para trás. Com os dons também é assim. Essa fase da história é uma fase que tem dons. É agora que nós precisamos deles. Enquanto conhecemos em parte, como diz o texto. Mas quando passar essa fase, os dons vão ficar para trás. Quando nós estivermos diante do nosso Salvador, face a face com Ele, conhecendo plenamente o que devemos conhecer, profecias, línguas e conhecimento não serão mais necessários. Tudo isso tem o seu prazo de validade, mas o amor não. O amor, ele não expira. Esse amor que hoje tanto falhamos em ter uns pelos outros. O amor que por diversas vezes me falta e me faz reconhecer que eu devo perdão a Deus. Eu não quero, como aconteceu na igreja de Corinto, priorizar os dons acima do amor. Eu não quero priorizar o que é temporário e negligenciar o amor que é eterno. Eu quero cultivar o amor para que os dons que Deus me deu sirvam ao propósito que Ele mesmo estabeleceu, quando me deu a oportunidade de responder sim à boa notícia da salvação e confiar minha vida nesse Deus que sabe e vive perfeitamente o que é amor, porque afinal de contas, Ele é essencialmente amor. Eu acredito que nós somos uma igreja rica em dons. Mas será que nós somos uma igreja rica em amor? Será que conseguimos nos autoavaliar com base no que nós acabamos de aprender sobre o amor? Se somos ou não uma igreja amorosa? E isso é muito importante, porque se nós não somos, do que adianta nós sermos ricos em dons? Se não somos,
o problema é ainda mais grave, porque isso significa que não estamos vivendo a unidade que Deus em Cristo nos proporcionou. E Paulo ele encerra esse capítulo com uma afirmação que mais uma vez vai destacar a importância de levarmos a sério o amor que aprendemos dele. Assim, agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Fé, esperança e amor. Essa é a tríade da vida cristã. Essa é a essência do Evangelho. São as três virtudes que caracterizam quem vive no poder do Espírito Santo, nesse tempo entre a ressurreição de Cristo e o retorno de Cristo. A fé é a confiança em Deus por tudo que Ele já fez em Cristo por nós. A esperança é a certeza do que ainda está por vir, quando veremos Cristo face a face. E o amor é o que nos move enquanto vivemos entre esses dois acontecimentos da nossa eternidade. Os três permanecem agora, mas Paulo diz que amor é o maior. Por que ele é maior? Entendam, a fé e a esperança são importantes, mas como Paulo acabou de mostrar, a fé e a esperança pertencem a essa fase da vida, enquanto ainda nós estamos aqui. Um dia, quando estivermos diante de Cristo, não precisaremos mais ter fé naquilo que não vemos, porque veremos. Não precisaremos mais ter esperança naquilo que ainda não chegou, porque terá chegado. Mas o amor vai continuar para sempre. O amor é o maior porque é o único dos três que atravessa para a eternidade sem perder a sua razão de existir. E é por isso que Paulo, depois de tudo que ele escreveu nessa carta sobre divisões, sobre dons, sobre a ceia, sobre os tribunais, sobre a imoralidade, ele chega aqui e aponta para o amor como uma resposta central para todos esses problemas. Não é uma técnica, não é um programa, é uma pessoa decidindo, você e eu, no poder do Espírito, colocar o outro acima de si mesmo. Todos os dias, em cada situação. Meus irmãos, os coríntios, eles tinham diversos problemas. E um deles é a divisão. No próprio capítulo 12, antes de Paulo falar de amor, ele falou sobre a unidade no corpo e divisão. Eu quero lembrá-los com 1 Coríntios 12, dos versículos 24 a 27. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Divisão é uma praga para qualquer igreja. E eu tenho visto isso cada vez mais claramente, estudando essa carta de Paulo aos Coríntios. Em Corinto, essa divisão ela aparecia em todo lugar, algumas vezes explícitas, outras vezes nem tanto. Daí, eu olho para o nosso meio e eu me pergunto, como nós estamos? Talvez não da mesma forma que os coríntios, mas e o irmão que parou de conversar com o outro por causa de uma mágoa pequena? E a koinonia que virou um grupinho fechado e está mais interessado em ser melhor do que os outros grupos do que testemunhar do Evangelho? E a irmã do louvor que torce para a outra não ter uma voz melhor? E o comentário discreto sobre uma decisão da liderança? E a frieza com que você cumprimenta alguém com quem você tem uma pendência não resolvida? E o silêncio que você escolhe em vez da conversa difícil que precisa acontecer já faz um bom tempo?
Tudo isso é muito perigoso e potencializa a divisão. E qual é a solução que Deus está nos ensinando? O amor. Isso me faz pensar na oração de Jesus, que o apóstolo João ele conta no capítulo 17 do seu Evangelho, dos versículos 20 a 23. Minha oração, Jesus dizendo, não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu leio isso e fico pensando, com tanta coisa que Jesus poderia ter orado por nós, o que foi exatamente que Ele pediu para o Pai? Que fôssemos um, que vivêssemos a unidade que Ele próprio tem com o Pai. Para quê? Para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, para que o mundo veja no amor entre nós uma evidência de que o Evangelho é verdadeiro. Irmãos, a unidade da igreja não é apenas uma questão interna, ela é o testemunho. Quando amamos uns aos outros, do jeito que Paulo descreve nesse capítulo, nós estamos dizendo ao mundo algo que nenhum programa, nenhuma estratégia de evangelização, de evangelismo e nenhum sermão consegue dizer sozinho. Que o amor de Deus é real, que Ele transforma pessoas, que Ele é capaz de unir o que o pecado divide. E esse amor, ele não nasce em nós por esforço próprio. A fonte do amor que Paulo descreve não é a nossa força de vontade, é Cristo em nós. É o que Ele fez na cruz por pessoas como eu e vocês, que não mereciam, que eram inimigas de Deus. Se você está aqui hoje e ainda não conhece esse amor de Deus por você, quero que você saiba que esse amor é real e está disponível para você. De novo, não porque você merece, mas porque Deus é assim. Ele é perfeitamente amoroso. E se você já conhece esse amor, a pergunta que fica ela é simples. Você tem deixado esse amor transbordar para que os que estão ao seu lado, nessa igreja, percebam, vivam junto com você esse amor? Que Jesus continue transformando os nossos corações. Que nós saibamos viver o verdadeiro significado de ser um corpo. Vocês querem ver essa igreja crescendo? Eu quero. Vamos aprender a amar. E sabe quando vamos ver esse amor transparecer? Quando a gente aprender o que é união, viver em unidade. Senhor, transforma, Pai, o nosso coração. Comece por mim. Perdão pelas vezes que falhei, Pai, e que falharei em não ter o amor que eu aprendo da Tua palavra. Pai, quando eu penso que pessoas lá fora poderiam saber melhor a respeito do Evangelho, mas por minha causa, por causa da minha comunidade, as coisas não são como poderiam ser, eu me entristeço. Pai, perdão. Pai, que a Tua palavra continue transformando as nossas vidas.
Que nós saibamos, Pai, viver esse amor e viver na unidade que o Senhor designou a igreja para que ela vivesse, para que ela experimentasse. Nos ajude, Senhor, a sermos uma verdadeira família. O laço que temos uns com os outros aqui, Senhor, são laços que durarão para sempre, por causa do Teu amor por nós. Nos faz entender, Pai, a profundidade disso. Nos faz viver, Pai, a altura disso. Eu clamo, Senhor, transforma o meu coração. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.